Por essas expressões já dá para desconfiar calamidade. Guerra externa ou iminência de guerra externa, isso autoriza a cobrança e a exigência do empréstimo compulsório de maneira imediata. É isso mesmo. Empréstimo compulsório instituído por conta de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, não precisa observar o princípio da anterioridade. Não precisa observar o princípio da anterioridade. Nessa situação, portanto, o empréstimo compulsório terá exigência imediata. Exato. No caso do disposto no artigo 148, inciso 1 da Constituição, o empréstimo compulsório é exceção às duas regras do princípio da anterioridade. Ele não aguarda pelo exercício, muito menos pelos 90 dias. Perfeito? No segundo caso, na segunda situação que diz, olha, o empréstimo compulsório também pode ser instituído em razão de um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Aí você precisa tomar cuidado. E cuidado por quê? Porque quando você pensa em investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, você já imagina, se é caráter urgente que tenha relevante interesse nacional, dá vontade de dizer que a cobrança tem que ser a mais rápida possível. Mas é assim que acontece? Não. No segundo caso, investimento, ainda que de caráter urgente, de relevante interesse nacional, é preciso aguardar pela anterioridade. É preciso observar o princípio da anterioridade. É isso mesmo? Mas espera aí, professor. Quer dizer, por força do artigo 148, inciso 2, ainda que se trate de um investimento público e que tenha caráter urgente e que seja de relevante interesse nacional, mesmo assim eu tenho que observar o princípio da anterioridade? Mesmo assim. E digo mais, nessa segunda situação, não só você observa pelo exercício financeiro seguinte, mas também deverá verificar se da data da publicação da lei já se passou aquele prazo mínimo, aquele prazo qualificado de 90 dias. Portanto, cuidado aqui, é preciso atenção. Empréstimo compulsório em relação à anterioridade. No primeiro caso, calamidade, guerra externa ou sua iminência, a cobrança é imediata. Portanto, é exceção à anterioridade. E no segundo caso, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, não, neste caso, observa o princípio da anterioridade, devendo aguardar as duas regras, tanto o exercício, bem como os 90 dias. Ficou claro? Vamos partir, então, para a nossa próxima dúvida? Vamos lá? Professor, por favor, me esclareça uma questão. Em uma situação de urgência e relevância nacional, o empréstimo compulsório poderia ser instituído por uma medida provisória? Bem lembrado por parte do nosso colega. Aliás, ele recordou então o seguinte, olha, relevância e urgência são características típicas para se valer de uma medida provisória. E aí? De fato, a Constituição Federal, lá no artigo 62, que dispõe a respeito da medida provisória, disse, olha, medida provisória é um veículo bastante utilizado, mas desde que você esteja diante de situações como essas. Não, tudo bem, embora essas situações tenham ganhado, na realidade, uma expressão talvez muito mais ampla do que, de fato, o Constituinte quis, mas o empréstimo compulsório, então, ele não pode ser instituído por conta de uma medida provisória, já que na segunda situação trata-se de um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional? Você não observou que tem exatamente no que está previsto na Constituição, no 148, inciso 2, ele traz as mesmas circunstâncias que autorizam o governo federal a se valer de medida provisória, que autoriza um presidente da República a se valer de medida provisória? Pode ou não pode medida provisória veicular um empréstimo compulsório? Tudo bem que medida provisória nem é lei, tem força de lei, será convertida em lei, de fato, tem até prazo que deve ser observado para isso, mas a medida provisória não é veículo adequado para o empréstimo compulsório. Vou deixar bem claro. Medida provisória cabe em matéria tributária, isso é fato. Medida provisória é utilizada em matéria tributária, exceto para aqueles temas reservados à legislação complementar. Repito,
Medida provisória, então, pode ser utilizada no direito tributário? Pode, sem dúvida nenhuma, mas não pode usar essa medida para aquelas matérias reservadas à lei complementar, como é o caso, por exemplo, do empréstimo compulsório. Aliás, lembra que eu falei que empréstimo compulsório é por lei complementar e que tem outros tributos que devem ser regulados e veiculados por lei complementar? Todos os outros também não poderão ser veiculados por medida provisória, tão somente por lei complementar. Melhor até, deixar mais amplo, empréstimo compulsório não pode ser por medida provisória, nem mesmo por lei ordinária. Empréstimo compulsório não pode ser por medida provisória, nem mesmo por lei ordinária. Para ele, tão somente legislação complementar. Perfeito, então? Essa é fácil, essa foi tranquila, mas é preciso tomar cuidado para, na verdade, para uma prova, ou para, na verdade, num teste, você não se confundir, não misturar as características da medida provisória com as situações que ensejam a instituição do empréstimo compulsório. Vamos partir, então, para a nossa próxima pergunta? Professor, quais tributos poderão ser instituídos em caso de calamidade pública ou guerra externa? Bom, calamidade pública ou guerra externa. Bom, você já, de pronto, já deve ter imaginado. Empréstimo compulsório, afinal de contas, é o tributo do qual a gente está falando. Mas é só o empréstimo compulsório que pode ser instituído no caso de calamidade pública e guerra externa? Na verdade, no caso de calamidade pública, é só o empréstimo compulsório. Pode deixar bem claro, calamidade pública, ocorrendo a calamidade pública, decretada a calamidade pública, que na verdade que tem uma grande relevância no território nacional, aí é só empréstimo compulsório. Perfeito? Tem mais algum tributo que pode ser instituído diante dessa situação? Mais nenhum, tão somente empréstimo compulsório. Mas o tema começa a ficar um pouquinho mais interessante quando você pensa guerra externa ou iminência de guerra externa. Tá? Então, guerra externa ou sua iminência. Mas mais interessante por quê? Vai falar de novo do empréstimo compulsório? Porque cabe empréstimo compulsório, isso é fato. Mas existe a possibilidade de se instituir um outro tributo por conta de guerra externa ou sua iminência, e não é um empréstimo compulsório. Mas então, que tributo é esse? Eu estou falando da competência extraordinária que cabe à União para instituir um imposto de guerra, ou, se você preferir, imposto extraordinário de guerra. Exatamente. No caso de guerra, ou iminência de guerra externa, existe a possibilidade da União se valer ou do empréstimo compulsório ou do imposto extraordinário de guerra. Ou empréstimo compulsório ou imposto extraordinário de guerra. E aí, talvez você se questione, mas então a União pode instituir os dois ao mesmo tempo? Não, não é isso também. Cuidado com essa resposta. Às vezes, cuidado com a ansiedade em responder. Cabem os dois? Cabe tanto o imposto extraordinário de guerra como o empréstimo compulsório. A União tem competência para ambos. Aliás, só a União. Nenhum outro ente político tem a mesma prerrogativa, tem a mesma competência em relação a esses tributos. Mas isso quer dizer que a Constituição está admitindo uma bitributação? Não é isso. O que a Constituição está admitindo é que a União, então, tem a alternativa de se valer ou do empréstimo compulsório ou do imposto extraordinário de guerra. E aí, eu vou além da pergunta do nosso colega e, na verdade, rebato, ou faço uma outra pergunta em cima dessa. Entre esses dois tributos, empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra, em tese, pelo menos, qual deles a União deve instituir, no caso de guerra ou sua iminência? Como assim? Bom, em tese, teoricamente, a União vai se valer do imposto de guerra ou do empréstimo compulsório? Em tese, no caso de guerra ou iminência de guerra externa. Você pensa, talvez aquele que a União possa cobrar o mais rápido possível. De certa forma, na verdade, essa informação ela é interessante, mas aí você vai perceber que tanto o empréstimo compulsório como o imposto extraordinário de guerra, no caso de guerra, naturalmente, os dois podem ser cobrados imediatamente. São exceções ao princípio da anterioridade. Portanto, no caso de guerra, quanto à exigência, os dois são semelhantes. Os dois são exceções à anterioridade, portanto, podendo ser cobrados de forma imediata.
Olha, isso quer dizer que a gente precisa trazer uma